Olá, bom dia a todos. Meu nome é Vinícius Ciccone, e hoje nós iremos realizar um webinar sobre drivers de comunicação. Antes de dar prosseguimento aí ao webinar, eu gostaria de saber se todo mundo está conseguindo visualizar minha tela, se estão conseguindo me ouvir direitinho. A gente tem uma seção ali de chat, vocês podem digitar ali para saber se o áudio está ok. Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Quem puder dar o feedback aí se a gente está... Se vocês estão ouvindo o chat aí, por favor. Aqui, beleza. O pessoal deu feedback aqui no question answer, beleza. Bom, então, vamos iniciar aí o nosso webinar. Então, novamente, bom dia a todo mundo. Meu nome é Vinícius, né? E hoje nós vamos realizar aí um webinar sobre drivers de comunicação. A gente vai cobrir aí alguns drivers específicos, né? Então, primeiramente, a gente vai comentar aí um pouco sobre a arquitetura, né, da comunicação. Vamos falar aí dos tipos de driver, né? Então, o tipo lá da comunicação, se vai ser serial, Ethernet ou outros, né, que é utilizando aqui esse API. E a gente vai comentar então sobre alguns drivers. Então, a gente vai falar sobre alguns updates aí que a gente tem nos nossos drivers. Então, a gente vai falar ali sobre o ABCP, né? E aí ele tem ali a parte de Physical and Symbologic Mode. A gente vai dar uma comentada. A gente vai falar sobre ali o Micro 850 via MoTCP, a comunicação aí via MoTCP para o Micro 850. Para o SIET, a gente vai falar sobre a comunicação ali por S7 1200 e 1500. A gente tem o driver chinês, que a gente vai falar aqui como a gente faz a comunicação para SSLP, do M340. A gente tem aqui o OMET, e aí a gente vai fazer a comunicação com o CLP do NJ1. O TwinCat, para fazer a comunicação através do TwinCat 3. E o CODESYS aqui, que a gente tem uma nova implementação, que é o ART1 aqui 3, né? O ART3. E por último, a gente vai ter lá uma sessão de perguntas e respostas. Então, antes da gente iniciar aí mesmo o webinar, né, eu gostaria de comentar para vocês que o webinar está sendo gravado. Então, aqui, deixa eu verificar mesmo se ele está sendo gravado. Ele está sendo gravado. E dentro de alguns dias, né, ele vai ser disponibilizado no nosso website. Então, se eu fiz algum passo que você não pegou, algum número que eu digitei e você não viu, então não se preocupe, né, porque esse webinar vai estar sendo gravado. E você vai poder assistir depois aí no YouTube, vai poder baixar esse vídeo, vai ter acesso aqui ao slide também que eu vou estar apresentando. E se você tiver alguma dúvida, a gente tem o chat ou a gente tem um boxzinho ali de QA, que é de perguntas e respostas. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem digitar dentro desse box aí de chat ou de QA. E aí no final do webinar a gente vai comentar aí sobre essas dúvidas, né, que vocês têm aí. Então vamos começar aqui. E aqui a gente tem a nossa arquitetura, uma arquitetura típica aí dos projetos que a gente tem do Indusoft. Então aqui embaixo nós temos os nossos CLPs, os nossos dispositivos aí, que são responsáveis por todo o controle, né, de comunicação aí com os equipamentos, né? De obter os dados aí dos nossos equipamentos. E aí a gente tem aqui ele conversando com uma IHM, onde está rodando o Indusoft. E aqui a gente tem a parte de comunicação entre o Indusoft e os nossos CLPs aí. Então o Indusoft coletando dados, né, e mostrando os valores na tela aí através dessa comunicação. E aí o que pode acontecer? Através do TCP/IP, né, a gente pode vir aqui e armazenar esses dados, né? A gente pode inserir essas informações aí em um banco de dados. E o que a gente tem muito comum hoje em dia, né, é armazenar esses valores no cloud, né, na nuvem. Então a gente tem essa troca de informação aí pelo TCP/IP. E também a gente tem aqui na direita, aqui em cima, os nossos clientes, né? Então você pode acessar essa aplicação, esses dados de clientes remotos aí, através da web, dos thin clients,
ou do SMA para poder visualizar esses dados, né, que o Windows vai estar disponibilizando. E no webinar de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai comentar sobre essa parte aqui de baixo, né, que é a parte de comunicação do Windows Soft com os equipamentos CLPs, né? E aí a gente tem alguns tipos aí de drivers no Windows Soft, né, como a comunicação é feita. Então a gente tem ali o serial, o Ethernet e esse outro aqui, né, que é através desse API, que a gente vai dar uma comentada aí. Então vamos começar aqui, primeiramente, pelo serial. Então os drivers que são serial, né, eles vão fazer a comunicação aí através da porta física, né, aquela porta COM que a gente encontra no computador. E essa porta COM vai ser específica para aquela comunicação. E aí a gente pode ter dois tipos aí, né, para essa porta serial, para essa porta COM. Então, primeiramente, a gente tem ali o RS-232, que ele é utilizado ali para pequenas distâncias, né, um máximo aí de 90 metros, vai depender aí da aplicação, do equipamento, ele tem uma distância máxima, mas bem curta. E ela é apenas de um ponto a outro, né? Então a gente tem ali da IHM para o CLP e do CLP para IHM, né? Então ali de ponto a ponto. E essa arquitetura, né, do RS-232 é bom assim, né? Viável para várias aplicações que a gente encontra por aí, né? Utilizando aí esse RS-232. E para o serial a gente também tem ali o RS-422 ou 485, que ele já é um pouquinho mais avançado aí em relação ao 232, né? Então ele permite ali multipontos, né? Vários CLPs e com distâncias maiores. E aí isso daí significa que você pode ter uma network parecida com essa. Então ali você tem vários CLPs, né? E um único computador, uma IHM, com uma única porta, comunicando aí com todos os CLPs, né? Obviamente aí que a comunicação não vai ser ao mesmo tempo, isso daí vai ser síncrono, não é? Então ele lê ali primeiro o CLP1, CLP2, 3, 4, ele volta para o CLP1 e assim por diante. Mas já é um pouco mais avançado aí do que o RS-232. Então essa comunicação aí serial, ela é uma comunicação mais clássica, né? Aquela comunicação mais antiga, que é realizada aí basicamente entre um computador e um CLP. Aí a gente também tem aqui a Ethernet, né? A comunicação via Ethernet. Desculpa. E aí o que acontece aqui com o Ethernet, né? A porta física do Ethernet ali, né? Ela pode ser usada para fazer a comunicação com o CLP, mas ela também pode ser utilizada para qualquer outra coisa que utilize a internet. Então você vai ter lá, por exemplo, os clientes do Windows Soft, você vai ter internet, você vai ter e-mails, você vai ter muitas coisas aí, né, navegando aí pela sua porta física. Então você pode fazer a comunicação e ter acesso a esses outros dados aí. E a vantagem disso é o quê? É que você pode se comunicar com vários dispositivos, né? Conversando aí com o mesmo computador, né, ao mesmo tempo. Então ali no nosso exemplo a gente tem o quê? A gente tem ali 4 CLPs, né, comunicando com 3 IHMs ao mesmo tempo. Então já é bem mais complexo aí, né, bem mais avançado e bem mais flexível essa comunicação via Ethernet. E para os drivers aí que utilizam o Ethernet, nós temos uma feature aqui embaixo, né? Vocês podem dar uma olhada nessa feature aqui. Eu recebi uma dúvida aqui, pessoal, falando que ele está sem áudio. Vocês estão conseguindo me ouvir? Se alguém puder dar o feedback para mim, porque às vezes pode ser estão ouvindo, né? Tá, então quem está sem o som no computador, tenta sair do webinar e entrar novamente, que às vezes pode ser algum probleminha que
aconteceu só com você aqui, porque todo mundo está com o som. Beleza? Bom, então, voltando aqui, a gente tem, para os drivers que utilizam a internet, né, nós temos essa feature aqui, que é o requisito simultâneo, né, requisitos simultâneos, né? E aí, o que acontece aí quando a gente tem esse requisito simultâneo, né, simultaneous request? Se você utilizar ali um baud rate rápido, né, para sua comunicação, e a mesma porta física estiver acessando ali diferentes dispositivos, né, você vai poder ter múltiplas conexões com o mesmo dispositivo. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um CLP e várias IHMs comunicando com esse equipamento aí, com esse CLP. Então, você pode abrir múltiplos requisitos, né, para esse mesmo CLP, aumentando a performance da sua comunicação, né? Obviamente que isso vai depender do seu equipamento, como ele vai reagir a esse simultaneous request, né? Então, vamos dizer aqui que você tem, por exemplo, lá 4 CLPs e cada CLP tem 4 comunicações, 4 conexões, né? 4 IHMs aí para cada CLP. Então, você pode fazer o exemplo que a gente tem aqui no slide. Então, você pode colocar aqui, né, que o máximo aqui por estação vai ser 4, porque cada um vai ter aí 4 conexões com IHMs, né? E aí o total aqui de simultâneos vai ser 16, né? Porque você tem 4 CLPs, cada um com 4 conexões. Então, aqui no número máximo, você vai acabar configurando o 16. E aí, quando você faz essa configuração aqui, você vai melhorar a sua performance, né? E aí a gente recomenda que você pode utilizar isso para Modbus, ABCIP, né? A maioria dos drivers aí, a maioria dos CLPs, né, que utilizam o TCP/IP. Aqui eu só estou dando uma visão geral, pessoal, mas se vocês entrarem no nosso website mais para frente, depois do webinar aí, a gente tem vários vídeos de treinamento e vários webinars que falam sobre driver, né? E aí a gente comenta mais específico sobre essas funções. Então depois, se vocês quiserem dar uma olhada no nosso website, a gente tem explicando, né, mais a fundo aí sobre isso daí. E aí, se a gente tiver aí, né, quando a gente não tem uma porta RS-232, 482, ou a gente não possui aí o Ethernet, é quando a gente vai utilizar aí a opção outra, né? E aí a gente acaba utilizando aí para essa opção outra o API, né? E aí, o que acontece com esse API, com essa outra opção aí? Nós temos alguns equipamentos aí que utilizam o API, né? E aí a gente tem ali, por exemplo, Profibus, ControlNet, DeviceNet, DH+, Interbus, Modbus Plus, Controller Link. Então a gente tem esses tipos aí, né, que utilizam o API. E aí para você fazer a comunicação com esses equipamentos aí, né, com essas redes específicas aí, com essas portas aí, o que você vai precisar ter, né? Então primeiro você vai precisar ter um adaptador físico para isso, que vai ter lá o adaptador, né, para esse API. E aí, se você quiser fazer a comunicação, por exemplo, utilizando ali o Modbus Plus, você vai precisar primeiro de um adaptador, né? E aí você vai se conectar aí, por exemplo, a uma porta USB, vai instalar o driver do dispositivo e instalar uma API, né, que nós utilizamos para fazer a comunicação entre o driver e o network desse Modbus Plus. Então aí, na verdade, esse API, né, vai ser onde a gente utiliza para fazer a comunicação entre o adaptador que você tem e o Windows Soft. E aí a gente vai dar uma comentada aí mais para frente sobre essas opções aí que a gente tem. E aí, alguns desses drivers, né, por exemplo, os 3 últimos ali, o Modbus Plus, esse Strat aqui, né, o Straton, o DH+, eles necessitam, né, algumas vezes eles vão necessitar de um hardware, né, para realizar a comunicação. Então você vai precisar lá adicionar esse hardware, né, para fazer a comunicação. Mas nem todos são assim. Então o da Beckhoff, da TwinCat, o Onro, o Codesys
não vão precisar dessa parte do hardware, né? Eles vão utilizar aí, por exemplo, o TCP/IP, né? Porém, eles vão ter lá o seu próprio API. E aí a gente vai precisar desse API para poder fazer a comunicação. Então, se eles não falam aí diretamente com o CLP, né? Eles vão utilizar esse API. E aí a performance, né, da comunicação que você vai ter vai depender muito do API que esses dispositivos disponibilizam, né? Então, a performance que você vai ter para a sua comunicação não vai depender tanto assim do driver, né, que utiliza no Microsoft, e sim mais do API que você vai estar utilizando aí do seu dispositivo. Beleza? E aí, como que a gente faz para configurar a comunicação do driver, né? Então, vou dar aqui uma introdução aí rapidinha sobre as planilhas. Mas, novamente, a gente tem vídeos específicos, né, sobre drivers. E aí você pode dar uma olhada que vai cobrir mais a fundo aí sobre isso que eu vou estar comentando agora. Então, aí no Microsoft a gente tem dois tipos de planilhas. A gente tem a planilha principal e a gente tem a planilha padrão. E aí o que acontece nessas planilhas, né? Então aqui na planilha principal, a gente tem os prós ali da planilha principal. Então a configuração dela é simples, né? E aí, geralmente ela usa o mesmo address lá, o mesmo endereço do CLP, a sintaxe ali é a mesma. Ele faz o cálculo automático do block size e dos grupos de mensagem. E você tem a possibilidade lá do scan, de configurar o scan. Se ele vai ser always, screen ou auto. Então, always ele sempre vai estar lendo aquela linha no comando de leitura. O screen ele só vai ler se esse valor estiver sendo disponibilizado na tela. Esse auto Microsoft vai escolher para você qual das duas opções você vai utilizar. Mas aí ele é mais utilizado para quando a gente faz o Tag Integration, né? E aí ele fala ali para levar em consideração, né, o block size que você vai fazer na sua leitura, porque quanto mais perto do outro, né, melhor vai ser para a comunicação. Então, se eu for fazer a comunicação do holding register, deixar todos ali um próximo do outro, né, porque o Microsoft vai montar um único grupo de mensagens, o block size vai ser melhor e a comunicação vai ser melhor também, vai ter uma melhor performance. E aí os cons aí, né, dessa planilha principal, é que você tem lá um valor de scan, né, igual aí fixo para todos os grupos. Então você só vai poder ler naquele intervalo e somente aquele. Cada linha necessita aí de configurar a estação. E é difícil para você identificar uma falha de comunicação, aí, um erro de comunicação num grupo, né? Porque o Microsoft monta o grupo, você não sabe qual tag que é, fica um pouco difícil de achar. E aí você escreve por item, né? Não é por grupo, né? Então você vai escrever cada tag aí por vez. E aí se a gente abrir o Microsoft aqui, eu tenho uma VM que eu tenho o Microsoft. E aí eu vou dar um exemplo aqui, né? Geralmente essa planilha principal, ela já está configurada dentro do driver. Então aqui basicamente, né, o que eu comentei, o I/O ele vai ser bem parecido com o I/O lá do nosso CLP. Então o endereço do CLP é bem parecido com o que a gente configura aqui. A gente tem aqui o scan, né, configurar o scan. E a estação, se vocês perceberem aqui, a gente vai poder configurar a estação em cada linha. Então, se eu tiver, por exemplo, 10.000 linhas aqui, né, de comunicação, vou ter que configurar 10.000 estações. Obviamente, eu posso vir aqui, copiar, jogar lá para o Excel e trazer de volta para o Microsoft, né? Mas, mesmo assim, vou ter que configurar uma linha por linha. E essa daqui é a planilha padrão, a planilha principal. E nós temos também aqui a planilha padrão. Na verdade, aqui a gente tem algumas outras opções aí para a planilha principal. Então, se a gente for lá no .app
do nosso projeto, o que acontece? A gente pode achar uma seção ali que se chama Options e a gente pode entrar ali, a gente pode criar nessa entrada dump driver sheets igual a 1. Aí a gente salva esse .app, abre o Indusoft de novo, abre o nosso projeto. E aí o que vai acontecer? Né? Essa é uma maneira aí de troubleshooting, né? Uma maneira aí de dar um debug aí na aplicação. E ele vai criar, né, um arquivo de dump aí para as nossas planilhas principais, para a gente poder saber o que tem de erro aí nelas, né? E a gente também pode mudar o rate ali, né, que a taxa de atualização da nossa planilha. Essa planilha principal ela é baseada numa tag que se chama Blink Slow. E aí a gente pode alterar para uma tag, por exemplo, Blink Fast ou qualquer outra tag do projeto. Então, nesse mesmo .app, né, do nosso projeto, a gente vai lá em opções e a gente adiciona ali main drv always trigger igual. E aí a gente vai inserir o nome de uma tag, né, e conforme essa tag varia de valor, ele vai executando a leitura lá ou escrita, né, dos nossos endereços ali. E para a planilha padrão, o que a gente tem aí, né? A gente tem total controle da nossa comunicação. A gente que escolhe quando a gente vai querer ler e quando a gente vai querer escrever. Então você pode mandar ler, né, sobre... você escolhe aí quando que você vai querer ler isso daí. E você pode escrever um grupo de variáveis ou um item ou apenas um item, né? Você tem um controle melhor aí de quando você lê e quando você escreve. E aí você configura uma única estação por planilha, né? Então, eu posso vir aqui no Indusoft, posso inserir uma folha padrão aqui, ó. E aí eu vou configurar uma única estação por planilha, né? Não preciso ficar configurando várias e várias vezes. E aí o com, né, dessa planilha padrão é que ela é menos amigável aí, né? Então ela tem mais campos, né? Como ela permite um total controle, você vai ter que configurar mais campos. E aí você tem que ficar atento ao block size, né? Você que vai ter que configurar isso daí. E aí você só pode ter uma estação por planilha e um tipo de register por planilha, né? Um tipo de endereço por planilha. Então eu posso ter uma planilha para entradas. Se eu quiser ler uma saída, eu vou ter que criar uma outra planilha, né? E assim por diante. E aí você vai poder acabar por conta disso, né? Criando aí várias planilhas. Mas o pessoal opta, né, mais pela essa planilha padrão, porque você tem mais um controle melhor do que você vai estar fazendo. Você controla quando você quer ler, quando você quer escrever, você vai querer ler rápido, devagar, né? Então aí o pessoal acaba utilizando essa planilha padrão. E aí agora a gente chegou aí no ponto principal do nosso webinar, né, que a gente vai comentar sobre alguns drivers, alguns updates aí que a gente vem fazendo em alguns drivers. Então eu vou comentar primeiramente sobre o ABCP e sobre o Modbus para o Micro 850. E aí, infelizmente, eu não tenho o software, né, desses CLPs aí que eu vou fazer a comunicação instalada no meu computador. Não vou poder mostrar simultaneamente o valor lá no CLP e no Indusoft, mas vou poder mostrar a comunicação. Então, só para deixar claro para vocês aí. E aí nos outros eu vou mostrar com o software aí dos CLPs e tudo certinho. Então, aqui a gente tem o ABCP. E aí o ABCP, né, ele é utilizado, aí, esse CLP ele é utilizado para fazer a comunicação com os equipamentos da Rockwell. Então, Contrologix, Impactlogix, Flexlogix, Micrologix. E algumas famílias antigas aí, né, como o PLC5, o SLC500. Então, basicamente, para fazer a comunicação com os equipamentos da Rockwell. E aí, o que a gente tem aqui de exemplo, né? A gente tem ali o Indusoft com o driver ABCP e ele faz a comunicação, né, ali. Ele fala diretamente com o dispositivo ali, né, com o Contrologix.
Mas aí esse driver aí, esse ABCP, né, ele permite que você faça a comunicação com outros equipamentos, né, através aí de outras networks. Então, se a gente observar ali a linha azul, né, a gente tem a comunicação via internet com esse equipamento, com esse ControlLogix. Se a gente observar aqui as outras linhas, a gente pode fazer aí a comunicação da IHM, desse ControlLogix, né, até ali o SLC500, que utiliza o DH+. Então a gente pode ali fazer também com esse PLC5. Então, através desse drive a gente pode comunicar ali via internet diretamente ou comunicar com esse equipamento e depois através de outras networks obter os valores ali de outros CLPs, né? SLC500, PLC5. E o que a gente tem de novo para esse driver, né? Agora a gente tem a implementação ali do Symbolic e do Physical Mode, né? Os modos aí simbólico e físico. Então o modo simbólico é o modo com o qual a gente sempre vem fazendo a comunicação aí com os CLPs, né? E aí o que ele consiste, né? Consiste em configurar a planilha de comunicação, preparar as mensagens, e quando eu digo preparar essas mensagens, né? Quando a gente fazia a comunicação aí com a ABCP, essas mensagens incluía, né, o nome da tag. Então, quando a gente fazia a comunicação, ela incluía o nome da tag. E aí, por conta disso, né, o block size é influenciado. Por quê? Porque você vai utilizar mais caracteres, né, para poder enviar os nomes das tags. Ou seja, vai levar em consideração aí, na hora de montar o block size, o tamanho, né, do nome dessas tags. Então, por isso que a gente sempre recomenda ali, né, embaixo a utilização de arrays e de nomes curtos, né, para essas tags. E aí esse é o modo simbólico, é o módulo que a gente utilizou até hoje, né, e sempre funcionou. E o que a gente implementou foi ali o modo physical, né? E aí o que tem esse modo physical? Quando você inicia a sua comunicação, você vai pedir ao driver, né, pelos IDs para as tags. Então, ao invés de você pedir os nomes, né, enviar as mensagens com os nomes, você vai pedir ali um ID para esses nomes, né? E aí o Windsoft vai fazer o que? Ele vai criar um arquivo de cache que você pode manipular aí, né? E aí, com essa opção aí de physical, o tamanho das tags, ou se ele é um array ou não vai mais importar, né? Porque ele vai utilizar ali a associação de nome de tag com os IDs que ele vai criar nesse arquivo de cache. E aí a gente tem as opções aí, né, para esse cache. Então a gente, lá nas comunicações de avançado, né, a gente vai selecionar aqui primeiramente physical, e aí no cache action a gente tem aí como configurar um parâmetro, né? Se a gente deixar em branco, o que vai acontecer? Você não vai configurar nada, né, nesse campo. E aí o cache vai ser criado automaticamente, né, na primeira vez que o driver for iniciado. Então, se você iniciou lá, você não tem esse arquivo de cache, ele vai criar esse arquivo. E depois, se você parar, executar de novo, né, se você já tiver esse arquivo de cache, ele não vai ser recriado, né, ele vai ser criado apenas uma única vez. Se você quiser, você fez alguma alteração, né, lá no seu CLP, no seu programa, você pode apagar esse arquivo de cache, iniciar a comunicação, e aí ele vai criar esse arquivo de cache novamente. A gente tem ali também. E aí esse cache vai ser recriado, né, toda vez que o driver iniciar. Ou seja, sempre que você iniciar a sua comunicação, ele vai recriar, né, esse arquivo de cache. Então, cada alteração que você fez entre uma pausa e outra, ele já vai ser modificado automaticamente. E por último, a gente tem ali o 2, né? A gente pode configurar 2, ponto e vírgula, e o nome de uma tag
lá do nosso CLP. E aí, com essa configuração, o que vai acontecendo? Ele vai ler uma tag, e aí se essa tag ela estiver setada, ela vai recriar esse arquivo. Então, o que você pode fazer lá no seu programa, você pode criar uma tag ali, né? E aí você cria uma linha para setar essa tag. E aí ele sempre vai estar recriando esse arquivo, né? Então, se a gente der uma olhada aqui no meu driver, né? No meu ABCIP. Então, tem o meu ABCIP aqui, ó. Eu vou clicar com o direito e vou vir em Settings. E aí eu tenho aqui o módulo de Physical. E aí eu configurei essa tag aqui. Infelizmente eu não tenho programa de CLP para poder mostrar, mas essa tag ela está sendo setada lá para 1, né? Então o que vai acontecer? Sempre que eu executar aí o Windows ele vai recriar esse arquivo de cache para mim. Então se eu vier aqui, por exemplo, dar um pause e executar a minha aplicação, então aí eu vou poder observar que eu estou fazendo a comunicação, né? Se eu dar um pause aqui, provavelmente eu vou ter uma mensagem aqui do ABCIP falando que a comunicação está ok, né? E se eu for lá na minha pasta da aplicação, dentro da pasta config, eu vou ver que ele criou esse meu arquivo de cache, né? E aí, a gente não precisa saber ler esse arquivo, é informações que eu tenho aí. Então, esse é o arquivo de cache, né, que a gente tem. A gente não utiliza mais o nome da tag nas mensagens, a gente cria um ID aí, né, dentro desse arquivo de cache. E aí a gente pode aproveitar melhor o nosso block size, né? Aí aqui a gente tem o MoTCP. Então o MoTCP aí é bem comum aí pela comunicação via Modbus, né? Mas a gente pode utilizar o MoTCP para o CLP Micro 850. Ele é um novo CLP aí da Rockwell e ele é baseado nesse ISAGRAPH aí, né? ISAGRAPH. E aí a gente pode fazer a comunicação com esse equipamento via Modbus TCP, né? E aí é por isso que a gente utiliza o nosso MoTCP. Eu também não tenho o programa desse CLP aqui na minha máquina, mas eu tirei aí uns screenshots, né, para ficar mais fácil aí da visualização. Então, para esse CLP, o que acontece, né? Dentro da configuração aí dele, dentro desse software dele aí, a gente pode fazer uma configuração para as variáveis e aí a gente tem um acesso, né, a um mapa de variáveis do Modbus. Então a gente vai ter lá o nome da variável que a gente criou para esse equipamento. E aí essa variável ela vai ser associada a uma variável de Modbus, né? Então, ele tem um mapa ali de variáveis do Modbus. Então o que a gente pode fazer? A gente pode acessar esse mapa de variáveis e configurar ali o nosso MoTCP, né, para fazer a comunicação com esse equipamento. Então, basicamente, né, é relacionar os endereços de Modbus com a tag lá do seu CLP e depois você fazer, né, a associação desses endereços dentro do Windows. Então, aqui a gente tem, basicamente, você tem que selecionar lá o seu equipamento, né? Aí depois você vem aqui em Controller, Ethernet aqui, e aí você vai ter os mapas aqui de Modbus, né? Mapa de Modbus. E aí você vai ter então o nome da sua tag, lá do seu CLP, né? Do Micro 850, e você vai ter o endereço dele aqui em Modbus, né? Então vai ter o endereço, né? E aí o que você faz? Você pega esse endereço e configura aqui no Windows, né? No I/O address do Windows. Então, aqui, por exemplo, para inteiro, né, a gente utiliza no Windows 4x, aqui 4x 2.3 com o endereço 4003, DW1, DW4, né, aqui, e DW6. E aí, se a gente for lá no Windows
eu tenho aqui o MotoTCP. E aí eu tenho exatamente esses endereços aqui configurados, né? Então, infelizmente eu também não tenho programa desse CLP, mas se eu der um Ctrl C aqui, vamos apagar essas linhas. Deixa eu dar um delete aqui. Dar um Ctrl V dessas variáveis. E aí aqui eu já tenho o InSoft rodando e eu posso observar aqui, né, que ele está fazendo aí a comunicação desses valores. Então eu posso vir aqui e escrever um valor lá para o CLP, ele vai escrever esse valor, né? E aí a gente tem a comunicação então com o micro 850. A gente associou aí o endereço, né, com o endereço de Modbus com as variáveis. E a gente utiliza o MotoTCP para poder ler isso daí. Aqui a gente tem o driver SIET. Então o SIET, né, ele foi desenvolvido inicialmente aí para comunicar com S7 200, 300 e 400. Mas depois a gente pode utilizar aí, né, para poder fazer a comunicação aí com S7 1200, 1500. Né? A gente teve que fazer aí algumas modificações para poder fazer a comunicação com S7 1200, 1500. E a comunicação deles, né, a gente comunica com eles como se eles fossem, né, simulando aí que eles fossem um CLP S7 300, S7 400. E é o que a gente vai ver aí nesse slide agora. E aí a gente também tem ali os CLPs da família Logo, né, que ele também suporta agora, é uma família antiga, né, de CLPs, e agora ele suporta aí o Ethernet. E a gente trata ele como um S7 200 para fazer a então, primeiramente aqui, né, os CLPs aí S7 1200 e 1500, a gente vai comunicar com eles como se eles fossem ali o S7 300 e 400. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente precisa fazer ali, né? Ele já mostra no slide. A gente primeiro precisa dar full acesso, né? Full access aqui, ó. Então a gente vem aqui em Protection, a gente vai selecionar Full Access para as nossas, para os CLPs aí, né? No nível ali de acesso. E aí depois a gente vai selecionar lá as nossas variáveis, vir aqui em Properties e selecionar, né, Accessible from IHM e Visible in IHM, para a gente poder ler esses valores, né, e poder configurar aí no InduSoft. Então aqui nessa minha IHM, eu tenho esse programinha aí, ele é um programinha aí da Siemens. E aí, o que a gente precisa fazer, né? A gente vai selecionar aqui o nosso CLP, a gente vai clicar com o direito e vir em Propriedades. Ele está carregando aqui as propriedades. E aí aqui em Propriedades, a gente vai vir em Protection e a gente vai selecionar a opção de Full Access, né? Como eu estou com ele rodando, né, eu não vou poder selecionar aqui, mas se eu tivesse com ele no modo offline, eu poderia selecionar. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar o Full Access, dar um OK. E aí depois eu tenho que vir aqui e selecionar as opções, né, de Visible em IHM e Accessible from IHM, para eu poder visualizar esses valores, né, para eu poder acessar esses valores pelo InduSoft. E aí isso daqui são para as nossas tags, né, aí dentro do nosso equipamento, mas a gente também tem como fazer isso para os nossos blocos ali, né. Então se eu selecionar, por exemplo, esse bloco aqui, como que eu faço para selecionar essa opção de Visible, né, ou Invisible? Então eu vou selecionar aqui, ele vai abrir, eu venho aqui em Propriedades, na verdade abrir a propriedade, e vou selecionar Accessible from IHM, né, HMI, e aqui também Visible in IHM. No caso esse daqui, como eles não estão selecionados,
eu não vou poder visualizar. Mas eu tenho aqui, por exemplo, esse datablock 1. E nesse datablock 1 eu tenho selecionado. Então, se eu for fazer a comunicação, eu vou poder acessar as variáveis que eu tenho dentro desse datablock 1. E aí aqui eu estou executando a aplicação, né? Eu tenho algumas variáveis. Eu tenho, por exemplo, essa tag W, tag byte aqui. E aí aqui eu tenho os valores, né? Infelizmente eles estão em X. Mas se a gente for lá no Indusoft e acessar essa minha planilha de TCP, de CIET, na verdade, né? Eu vou poder visualizar esses valores. Né? Então, eu vou abrir aqui a minha planilha. Vou selecionar essas minhas duas tags. Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Ctrl V. Então, lá no meu CLP, em hexa, né? Mas se eu der escrever, por exemplo, 0 nessa minha tag byte, no meu CLP, né? Eu vou poder observar que ele está aqui com o valor de 0. Se eu escrever vamos escrever aqui, por exemplo, eu vou ver lá no meu CLP que então aqui ele tem o valor de 7, né? Então é isso que eu estou fazendo, né? O S7.1200, né? Para fazer a comunicação através do CIET, aí um S7.300. Então essa é a configuração que a gente tem aqui. E aí a gente também tem lá no nosso slide a parte de configuração do logo. Então, para o logo, infelizmente eu não tenho aqui um programinha do logo, né? Não vou poder mostrar, mas eu tenho aqui um print do que a gente precisa fazer aí. Então, no logo, se a gente for abrir lá, né, a configuração dele, a gente vai ter que fazer o quê? Primeiro, selecionar essa opção de Service Response to Connection Requests from Remote Clients, né? Depois a gente vai selecionar Accept All Connections Request e Connection with a Operator Panel. Então a gente seleciona essas opções e depois a gente vai configurar aqui esse TSAP, né? Por quê? Que é através dele aí que a gente vai fazer algumas configurações para poder fazer a comunicação. Então eu tenho esse TSAP aqui, né? O TSAP local para o meu equipamento. Noto que vai ser o quê? Vai ser o local do Indusoft. Então aqui no caso eles estão configurados com o mesmo valor, você pode configurar com valores diferentes. Mas aí eu configuro aqui esse remote, né, para o TSAP aqui. Aí eu venho aqui, eu vou no Advanced lá, nos settings, né, do Indusoft, configuro esse mesmo valor dentro do Station. E aí dou um OK e vou ter que configurar o Station da minha planilha. E aí no Station dessa planilha eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que configurar aqui S7.200, dois pontos, o TCP/IP, né, o IP ali, dois pontos, o TCP/IP port number, dois pontos, o local do TSAP, né, ou seja, o local aqui desse TSAP aqui. E aí eu vou configurar os meus endereços ali que eu vou querer ler para esse CLP aí. E aí essa é a configuração 1.200 e 1.500. Aí aqui a gente tem o driver OMET, e aí ele é utilizado para fazer a comunicação com os CLPs da ONRO, então o CS1, CJ1, CJ2, CPM1A, né, usando o protocolo padrão aí, né, que é através do UDP/IP, né. Mas a gente também pode fazer a comunicação aí através do driver ONRO, né, que a gente possui, não através do OMET. Mas aí essa comunicação é feita através de uma gateway, utilizando o TCP/IP. Para o caso aqui, a gente vai utilizar o OMET mesmo, né,
E aí a implementação que a gente tem com esse OMET é que agora ele tem a capacidade de se comunicar com o NJ1, que é um CLP novo aí da ONFO, né? E aí esse CLP ele se comunica utilizando o Ethernet, né? Ethernet IP. Então ele é mais parecido aí com a configuração, né? Mais parecido aí com os CLPs da Siemens. A gente não vai falar diretamente com os nomes da TAG, né? O que a gente vai fazer para fazer a comunicação com esse CLP? A gente vai relacionar os endereços e fazer a comunicação com o protocolo Legacy, né? Que é o chamado SYNCS Protocol. Então a gente vai assimilar endereços, né, para as nossas tags dentro desse CLP. E aí depois a gente tem que selecionar, né, fazer a configuração baseada nesses endereços que a gente associou para essas tags dentro lá do nosso CLP. E aí se a gente quiser fazer a comunicação aí pelo CLP, pelo driver, né, pelo nome da tag, aí a gente vai ter que utilizar o driver ONRON, né, e não o driver OMET. Então aqui eu tenho um exemplo aí do programa do CLP, mas eu vou mostrar para vocês. A gente vai selecionar as nossas tags, então aqui a gente tem as nossas tags. E aí a gente tem esse AT aqui. O que é esse AT? A gente vai configurar os endereços aí, né? E aí no Indusoft a gente vai ler através desses endereços. Então a gente não vai ler pelo nome da tag. A gente vai ler pelo endereço que a gente encontra ali. Então a gente coloca ali o percentual, né? E o endereço que a gente vai querer atribuir, né? E aí a gente tem que garantir ali, né, que no network que a gente configurou a opção de Publish Only. E aí no nossa estação aqui, né, lá na planilha do nosso driver, a gente vai fazer o que, né? A gente vai pôr aqui no Station, a gente vai pôr o IP, a porta do UDI, né? E o Node. E aí no IO Address a gente vai fazer o que? A gente vai selecionar os endereços que a gente configurou nessa coluna aqui, né, de AT. Então eu vou vir aqui no meu driver. Desculpa, na verdade, esse daqui está em outra VM. Então aqui eu tenho o meu driver. Então se a gente observar, a gente tem algumas variáveis aqui. E aí a gente tem a associação de endereço para essas variáveis, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, esse percentual 600, percentual D 2007. Aqui a gente tem o teste 000, que é o que eu utilizei para comunicação. Ele tem esse percentual D 5000. E aí se a gente for lá no Indusoft e a gente for no nosso OMET, eu tenho a associação desses dois endereços, né? Então, ó lá, eu tenho o teste 0 e o PLC V aqui, né? Então, se eu der um Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou poder observar o valor aqui, né? Então, ó lá, no meu teste 0001, eu tenho aqui o 5432, né? Se eu observar aqui no meu CLP, eu tenho 5432. Eu posso vir aqui e escrever um valor. Então, eu posso colocar, por exemplo, 4444. Opa, foi só 444, mas tudo bem. Ele escreveu. E aí o que acontece? O Indusoft vem aqui e lê essa alteração de valor, né? Posso escrever aqui para o CLP também, ó. 222. E se eu vier aqui, eu vou ver que eu também estou lendo 222. Então, na verdade, o que a gente está fazendo, né? A gente está associando o nome de uma tag lá do meu CLP com um AT aqui, né? Com um endereço.
E aí lá no meu Windows eu faço o quê? Eu faço a configuração desse endereço, né? E aí eu vou poder fazer a comunicação de tag com os endereços lá do meu CLP. A gente tem aqui o driver Shini, né? E aí esse driver Shini, ele é utilizado, né, para os drivers aí, para Schneider, né, Schneider Electric. E aí você pode utilizar, né, esse driver Shini para fazer a comunicação com os CLPs, né, que são programados usando o Unity Pro Software, né, Unity Pro. E esse Shini, né, é utilizado ali para fazer a comunicação com o M340, com o Premium e com o Quantum, né? E aí, basicamente, o que esse driver faz, né, ele quebra os endereços aí, que eram mais parecidos aí com os endereços do Telemecanique, né, em um formato aí de Modbus. E aí, esse driver ele suporta ali o percentual M, né, e o percentual MW. Então, para coil status a gente utiliza o percentual M e para holding register a gente vai usar o percentual MW. E aí aqui a gente tem um exemplo aí, né? Então vamos supor ali que a gente tem um CLP ali que tem 8 canais, né? E a gente quer ler o endereço ali que está no slot 5, no local REC. O start input é o 201, né? E a gente quer ler o channel 3 ali, o channel 3. Então o que a gente vai fazer, né? Se a gente fosse utilizar um CLP Quantum, a gente ia utilizar um modo flat, que a gente tem ali o percentual IW203, então start input, né, o IW200, e o canal 3 ali, então por isso que tem o 3 no final. Se a gente fosse fazer a comunicação com o M340 e um Premium, a gente ia utilizar o topological, então a gente ia pôr percentual I, que é de input, 1, que é de local REC, né? 5 do slot 5 e o 3, que é do canal 3. E se fosse ali pelo Modbus, né, addressing, a gente ia usar ali o 3000, que é para input, né? O 203, que é o input mais o channel ali, né? Porém ali, né, ele só vai poder ser associado no Shini, né? Ele só vai poder ser associado ali com o tipo flat, né? Que a gente utiliza ali o percentual M, percentual MW. Então vamos dar uma olhada aí, né? Lá no nosso programinha, o que vai ter que acontecer, né? A gente vai ter lá os nossos endereços, e aí o endereço ele vai ter uma associação, as nossas tags, na verdade, e os endereços essas tags vão estar associadas a um endereço. E aí eu só vou poder utilizar, né, os endereços flat, que são com percentual M e percentual MW. Se for um percentual IW, como a gente tem aqui no exemplo, eu não vou poder fazer a comunicação. Somente com percentual M e percentual MW, né? Então aí esse Shini, né, o Modbus Protocol, ele não vai suportar os tipos de endereço que são topológicos. E aí que são usados aí, né, para o M340 e o Premium. A gente só vai poder fazer a comunicação ali com os CLPs Quantum. E aí como que a gente faz a configuração? Então se a gente olhar, eu tenho aqui esse coil 1. Então se eu der um observado, eu tenho o coil 1 aqui, e ele é o percentual M0. Então eu venho aqui no meu Windows e ponho o percentual M0. O coil 2, se a gente procurar o coil 2, eu coloquei que ele é o M1. Ele não está aqui na lista, mas eu devo ter ele em algum outro local aqui do meu projeto. Aí eu tenho, por exemplo, o real e o timer, real 1. Então se eu vier aqui no real, também não está aqui na lista, mas o timer, né, timer 1, ele é o MW700. E aí no Windows eu fiz o quê? Eu pus o percentual MT700. Por quê? Porque a gente pode utilizar o format, né, direto no IOADRESS. Então se ele for
um real, né, um float, eu posso pôr aqui o F. Se ele for um timer, né, eu posso pôr aqui o T. E eu já tenho o format dentro desse IO address. Se a gente for lá no nosso programinha aqui, então primeiramente eu vou mostrar aqui, né, alguns endereços. Então o timer, ó, o MW700, o real que eu havia comentado, né, o percentual MW1000. E aí se a gente observar aqui, a gente tem, por exemplo, ó, esse percentual IW 0.2.1. Eu não vou poder me comunicar com esse IW. Por quê? Porque eu só suporto, né, a comunicação com os endereços MW e com os endereços M. Então, se eu vier aqui nesse table IO, eu tenho algumas variáveis, né? Eu tenho real1, eu tenho timer aqui, tenho os coils. Se eu observar na minha aplicação do Windows, deixa eu abrir aqui o Shiny. Shiny. Vamos copiar algumas variáveis aqui. E aí, se a gente colar aqui, a gente vai poder visualizar o valor, né? Então, para o real1 eu tenho 111, posso vir aqui e escrever 2222. E aí, se eu for lá no meu programa, eu tenho 2222. Eu tenho o Bull Blink aqui, que ele está alternando entre 0 e 1. Então, ele está alternando aqui, né, entre 0 e 1, ó, o Bull Blink. Então, aí a gente tem a associação dos nossos valores lá com os valores lá do meu CLP através do driver Shiny. E aí a gente também pode, para esse driver, né, a gente também pode utilizar o Tag Integration. A gente pode selecionar aqui Variables, né, dar um export. Ele vai gerar um XSY, né, um arquivo XSY. E a gente pode fazer o Tag Integration através aí desse programa, né, dos CLPs. E aí a gente, se vocês quiserem dar uma olhada no nosso website, a gente tem webinars e vídeos que falam somente sobre Tag Integration, né, e vocês podem dar uma olhada em como fazer isso. Aí agora a gente tem aqui o TWCat, né, o TwinCat. E aí o TwinCat, né, ele é utilizado para fazer a comunicação com o runtime aí, né, da Beckhoff, né, com o TwinCat da Beckhoff. E aí o TwinCat, né, o que nós temos de novo aí, né, que ele faz, a gente tem ali o ADS, e a gente vai fazer a comunicação aí, né, através dessa biblioteca ADS da Beckhoff. Então, se você não tem esse ADS, você pode ir direto no site da Beckhoff, né? Aí você vai ali no Search, procura ali TC1000 e ele vai te redirecionar para o download do ADS, né? Aí você faz o download, faz a instalação e você faz para depois poder fazer a configuração da comunicação. E aí o que você vai ter que fazer para fazer a comunicação que você vai ter que fazer depois, né? Você vai ter que criar uma rota, né? Então, depois que você tiver instalado lá na sua barra de tarefas, você vai ter ali a opção Route, né? Aí você seleciona ela, seleciona Edit Route. E aí ele vai mostrar as rotas aí que já foram criadas, né? Se não tiver aí, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que selecionar ali para adicionar e vai clicar ali em Search, né? Broadcast Search. Você vai selecionar qual CLP você vai querer adicionar, né? E aí você vai e seleciona o Add Route. Aí ele vai pedir um usuário e senha para configuração, você faz essa configuração. E aí o que você precisa prestar atenção é que se você não tiver o X selecionado, significa que você não vai poder fazer a comunicação com os seus CLPs. Então, por exemplo, se a gente der uma olhada no TIM2 ali,
eu não posso fazer a comunicação com esse equipamento. Aí depois que você der um add route, né, você já vai ter ele, a sua rota associada. E se você quiser, né, para poder validar essa comunicação, aí você pode usar o TC ADS test, que ele é parte, né, do ADS, ele vem junto lá com a instalação. Você faz o que? Você executa esse cara, aí você seleciona ali, ó, ADS Port Open e inicia o teste, né? Aí você seleciona ali qual CLP você possui e aí depois você pega e dá um start, né? Então ali no AMS você vai selecionar o CLP que você possui, que você quer fazer esse teste, e dá um start. E aí você vai poder observar se tem algum tipo de erro, se a comunicação está ok. Então aqui, se a gente der uma observada, né? Na verdade, só para poder mostrar aí, eu tenho ele aqui, ó, TwinCat. Eu vou clicar nele, eu seleciono rota, edit rota, e aqui são as rotas que eu tenho criadas, né? Para esse meu computador aqui, já está aqui. Se eu quisesse adicionar, eu poderia vir aqui em Add, Broadcast Search, ele vai dar uma procurada aí. E aí eu posso selecionar qual CLP que eu quero, né? Seleciono um aqui que tenha o X, por exemplo. No caso aqui esse, né? E venho aqui e dou um add route. Ele vai pedir senha e tudo mais. E aí eu faço a configuração dessa rota. E aí o que nós temos de novo, né? Na verdade aqui, se a gente voltar, acho que eu acabei pulando, é que agora a gente também pode fazer a comunicação aí com o TwinCat 3, né? Antigamente, né, a gente tinha lá a comunicação com o TwinCat 2 e você podia ter até 4 runtimes aí no mesmo computador, né? Mas com o TwinCat 3 você pode ter mais do que isso. E aí os port numbers eles eram fixos, né? 801, 11, 21, 31. E agora isso no TwinCat 3 ele é configurável, mas você pode utilizar o padrão ali que é o 851. E aí uma outra novidade aí para o TwinCat, né, são as variáveis globais. Então antes no TwinCat 2 você colocava ponto e o nome da variável, né? E agora você pode ir ali, né? Você pode criar várias pastas, né, para as variáveis globais. Aí você vem aqui no Indusoft. Então aqui criou várias pastas. Você vem aqui no Indusoft. Você coloca lá GVL, por exemplo, né, que é o nome da minha global aqui, GVL, ponto e o nome da variável. E aí na estação a gente vai ter a configuração o quê? A gente vai ter a configuração do ID, ponto 1, ponto 1, 2 pontos, o port number. E aí a gente tem aqui, né, então os endereços GVL, ponto D, o nome da minha tag para as tags globais. E se for aqui umas tags, as tags, né, se forem as variáveis locais, né, POU, você pode vir aqui, ó, no caso ela chama main, eu coloco main, ponto, e o nome da variável que eu quero acessar. Então eu posso vir aqui no Indusoft, né, só para poder mostrar para vocês. Opa, aqui. Vamos lá, eu tenho aqui, né. Então aqui eu tenho algumas variáveis, ó. Então eu tenho as minhas variáveis do main, tem as variáveis aqui do GVL, ele está só mudando lá. Então eu tenho esse contador, ó. Então eu posso vir aqui e resetar esse contador. Posso escrever 0 aqui, ó. E enviar para o CLP, ele vai resetar esse contador. E aí se eu for no Indusoft, nesse TwinCat, pegar essas minhas variáveis, eu vou ver que eu vou estar lendo os valores lá do contador, né? E eu também posso escrever aqui 3333. E aí se eu for lá no meu equipamento, né? Eu tenho aqui, ó, 3333, né? E eu tenho o valor do
contador aqui, né? É um valor que eu tenho no Windows no contador também. E lembrando, né, que o TwinCat, assim como o Xini, a gente também possui o Tag Integration, né? E aí vocês podem procurar os vídeos que nós temos específicos do Tag Integration. E aí, por último, a gente tem o Codesys, que ele é um driver, né, utilizado para comunicar com os equipamentos aí que rodam o 3S Codesys, versão 2 e 3, né, como por exemplo o Schneider Electric, a Sua Machine, né, Eaton, Bosch e muitos outros, né, que utilizam aí, que rodam o 3S Codesys. E aí a maneira com que a gente faz essa comunicação é através do PLC Handler ali, né? Então é uma biblioteca aí fornecida pelo 3S e a gente faz a comunicação através desse PLC Handler. E o que nós temos de novo aí para o Codesys? O que nós temos de novo é a implementação aí do ART3. Então agora a gente não precisa mais fazer a comunicação através de uma gateway, né? Antes a gente utilizava uma gateway para fazer a comunicação. E só funciona ali na porta de runtime do Codesys, né, padrão. E o que mudou é que agora na estação a gente vai pôr o nome, né, do nosso equipamento. Então a gente vai pôr ali ART3, o nome do nosso device. Então aqui a gente tem o device name, a gente vem aqui, configura o device e no IO address a gente configura aí a variável que a gente quer ler, né? Então, se eu vier aqui, eu tenho um da Codesys. Se a gente der uma observada, preciso executar ele aqui, só um minuto. Vou dar um Start. E agora eu venho aqui em Online e faço Login. Beleza, ele já está online. Tá. Please scan your network. Dá um parar e iniciar novamente. Stop aqui. Dá um Start. Agora eu venho online e login. Beleza. Acho que agora ele foi. Está pensando no connection. Rescan your network. Ele está com um problema para iniciar o Codesys aqui. Bom, beleza. E o que eu queria mostrar para vocês é que aqui no device a gente tem o nome, né? Win764 PC name W. Se eu for na configuração do Codesys, então eu tenho que fazer o que? Eu venho aqui, né? Associo o nome, né? Então põe aqui, ó, art3, win764-pc-name-w, que é o nome que ele me fornece aqui, né? Aqui ele está com o PLC iniciado, eu só não estou conseguindo fazer o login. Rescan your network. Bom, vou dar um stop, um start ali, vamos ver se ele vai. Se não, a gente... O que eu queria mostrar mesmo é que agora a gente pode utilizar o nome, né? Aqui lá no Windows Soft, mas aparentemente ele está dando um erro aqui para fazer o login. Ele está pensando, mas ele não está dando um erro. Ele dá um erro. Ele está falando que está dando um erro de biblioteca, mas eu tinha testado antes e estava funcionando. Bom, mas enfim, o que eu queria mostrar mesmo, né, é que agora a gente pode vir aqui
e utilizar o nome aqui na estação, né? No Station a gente pode utilizar o ART3 e a gente usa ali o nome. Beleza, pessoal? A gente está um pouco em cima do horário, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem enviar aí. A gente planejado era 1 hora, já foi 1h10. Enquanto vocês mandam as perguntas, eu vou mostrar aqui como você pode entrar em contato com a Indusoft. Então aqui no Brasil a gente tem o info@indusoft.com.br para informações sobre licenças, né, e tudo mais. A gente tem o nosso site, que é o www.indusoft.com.br. Lá você vai achar mais vídeos aí sobre drivers, time integration e planilha de comunicação. E se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar para suporte@indusoft.com. E aí eles vão responder quaisquer dúvidas aí que vocês tiverem. E o telefone aqui do Brasil para o suporte é o 11, né? 3293-9139. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês também podem entrar em contato aí com o suporte, né, através do telefone. Beleza, pessoal? Espero que tenham achado esse webinar informativo. Espero que tenham achado ele informativo, tenham gostado da apresentação e tenham um bom dia.